Jeremias, capítulo 9. Oxalá minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então eu chorava de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele. Porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. E encurvam a língua como se fosse o seu arco. Para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avança de malícia em malícia, e a mim não me conhece, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei. Pois, de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração lhe arma ciladas. Porventura, diz o Senhor, por estas coisas não os castigaria? Não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Sobre os montes levantarei choro e pranto pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Nem se ouve mugido de gado, e desde as aves dos céus até os animais andam vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio? Quem entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor, para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como um deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha palavra, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração e após os Baalins, como lhe ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Os espalharei entre nações que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, que venham, mandai procurar mulheres hábeis, para que venham e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós. Desfaçam-se
em lágrimas os nossos olhos e as nossas pálpebras destile águas. Porque uma palavra de pranto se ouviu de Sião, como estamos à ruína, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e por terem eles lançado fora as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua vizinha a lamentação. Porque já a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor. Até os cadáveres dos homens jazerão, como esterco sobre a face do campo e como trigo atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim, entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado eu, diz o Senhor. Mas o que se gloriar, se glorie nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado eu, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo incircuncidado com o incircunciso, ao Egito, a Judá, a Édom, aos filhos de Amon, a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Capítulo 10. Comparações entre Deus e os ídolos. Ouvi a palavra que o Senhor fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendas o caminho das nações, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem, pois ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Por isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Pois juntamente todos se embruteceram, tornaram-se loucos, ensinam e ensinam vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor,
fazem suas roupas de azul e purpura, obra de peritos são todos eles. Porém o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele é aquele que fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência ele estendeu os céus. Dando ele a sua palavra, logo há rumor de águas no céu e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, todos os seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. Vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a morrer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria. Ó tu que habitas em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei, como se fosse com uma funda, aos moradores da terra, e os angustiarei para que venham achá-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. Eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. Já a minha tenda está destruída, todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma palavra de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Bem sei eu, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre as gerações que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Capítulo 11. A quebra da aliança. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desta aliança. Falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste livro, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha palavra e fazei conforme a tudo quanto vos mando. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Para que confirmes o juramento que fiz a vossos pais, que lhe daria uma terra que emanasse leite e mel. Como se vê neste dia? Então eu respondi e disse: Amém.
ó Senhor. E disse-me o Senhor: proclama todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança, deste livro, e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo: dai ouvidos às minhas palavras. Porém não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram, cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras deste livro que lhe mandei, que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras e andaram após deuses para servi-los, a casa de Israel e a casa de Judá. Quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Por isso clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá, segundo o número das tuas ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os dízimos e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer? Chamou o Senhor o teu nome, oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a palavra de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e assim o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam a matança. Porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que é acerca dos homens de Anatote que buscam a tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morramos em nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Capítulo 12.
A queixa do profeta. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os e eles se arraigaram, crescem, dão também fruto, chegado estais à sua boca, porém longe dos seus corações. Plantaste-os e eles se arraigaram, crescem, dão também fruto, chegado estas à sua boca, porém longe dos seus corações. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra? Se secará a erva de todo o campo pela maldade dos que habitam nela. Morrem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fieis neles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua palavra contra mim, por isso eu o aborreci. A minha herança é para mim ave de rapina, de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em desolação a puseram e clamaram a mim. Na sua desolação toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devorou desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam o trigo e cegaram os espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas e por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor, acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os ver arrancado, tornarei e me compadecerei deles. Então os farei voltar, cada um à sua herança e cada um à sua terra. Será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei morrer, diz o Senhor.